Então, retomamos aqui, nessa terceira parte do vídeo, tratando agora sobre as cantigas satíricas. As cantigas satíricas, elas vão se dividir em dois grupos. Cantigas de escárnio e cantiga de maldizer. Pessoal, o trovadorismo ele é muito tranquilo de entender, até porque as palavras vão nos dando pistas. Veja, quando eu falo em escárnio, eu estou falando em deboche. Esse é o sentido, é o sinônimo para escárnio. Então, a cantiga de escárnio, qual era o objetivo? Onde elas mais aconteciam? Ali na praça mesmo. Qual era o objetivo da cantiga de escárnio? Debochar, ridicularizar alguém. Só que ridicularizar com que objetivo? Diversão. Na cantiga de escárnio, nós perceberemos um certo deboche, uma certa ironia e ousadia na brincadeira, mas não havia uma crítica direta a ninguém. Era feita uma crítica no sentido de debochar para divertir, mas era uma crítica dirigida a qualquer grupo. Por exemplo, aos professores, vou atualizar, né? Aos professores. Quando eu falo dos professores de um modo geral, eu não estou criticando um nem outro, eu estou falando de um grupo. Então, diretamente ninguém se ofende, porque não se sabe diretamente a quem se está dirigindo a brincadeira, o tom jocoso. Quando na Idade Média surgiram as cantigas satíricas de escárnio, a cantiga satírica de escárnio ela era dirigida aos padres, às freiras, aos nobres, às moças solteiras, enfim. A crítica era feita a um grupo como um todo, então ela era indireta. O objetivo era divertir, como eu já falei. Ela não tinha palavra de baixo calão, o objetivo de fato era só sorrir mesmo, se divertir e não necessariamente ofender. Era até criticar, cutucar você, mas não de uma maneira ofensiva nem direta. Já as cantigas de maldizer, como o próprio nome diz, é para ofender. Nessa cantiga de maldizer, eu quero evidenciar uma situação, né, que é a mais famosa, a cantiga da Dona Feia. Uma moça, né, conta essa história, né, nos traz a história de que uma moça foi questionar com um trovador porque ele nunca havia feito nenhuma cantiga para ela, né, e que ela não considerava um trovador de qualidade, porque como ele nunca foi capaz de dirigir uma cantiga para ela, ela não avaliava bem. E aí o trovador achou aquilo um absurdo, né? Não, tudo bem. Eu vou fazer uma cantiga para você, sim. Amanhã você volte aqui que eu vou te apresentar a cantiga. E aí o nome da cantiga era Ai, Dona Feia, né? Então, por aí você tira como é que ele vai se aportar. E, evidentemente, todo mundo sabia quem se dirigia, porque anteriormente a moça havia pedido e tinha pedido num lugar público, né? Então, todos tiveram acesso a essa situação. E aí ele começa, vou mencionar alguns trechos, depois a gente vai estudar essa cantiga na íntegra. Ele fala bem assim: ai, Dona Feia, foste vos queixar. Então ele começa narrando a história. Ah, Dona Feia, você foi reclamar porque eu nunca tinha lhe feito uma cantiga. E aí ele vai chamando ela no decorrer da música de Dona Feia, velha e sandia. Ou seja, não era jovem, era feia e era louca, acima de tudo. Então, assim é a cantiga de maldizer. Ela denigra a imagem de alguém de uma maneira direta, ela ofende. E hoje você pode até achar, meu Deus, mas chamar alguém de sandia? Nem eu sei o que é sandia, é norma culta quase. Mas, para aquela época, chamar uma pessoa de feia, de louca, assim, declaradamente, era uma ofensa muito grande. Então, é uma poesia periférica, no sentido assim, e de certa forma a gente poderia até dizer marginal, mas não marginal por conta de que crime, sabe? Relacionar alguém que seja criminoso. Mas marginal porque está à margem ali, não nasceu no palácio, nasceu ali num outro métier onde o povo se inseria. Por isso marginal. E a cantiga de maldizer, ela vai, diferentemente da cantiga de escárnio, que era só debochar indiretamente, a cantiga de maldizer vai utilizar vocabulário para humilhar, para debochar, para ridicularizar, mas vai se reportar a pessoa de uma maneira direta, declarada. Então nós tivemos, até aqui nós já vimos, as cantigas líricas, amor e amigo, cantiga satírica, escárnio e maldizer.
Avançando um pouco mais, é claro que quando eu falo de cantigas, eu estou falando da composição poética, da lira, né? Da lírica do trovadorismo. Só que nós também vamos falar da prosa, né? Porque tem todo movimento literário ele vai nascer com a característica de lírica e de prosa. Então aqui eu trago um pouco mais de informação sobre as cantigas para você suplementar o seu estudo. Então, cantiga de amigo. Eu lírico feminino, embora a autoria seja masculina. Indireta, presença de refrão, paralelismo e lechapren. Quero retomar. Refrão é aquilo mesmo, pensa na música. O que é um refrão? É um trecho que favorece a repetição. Para quê? Para que eu memorize. Você sabe que as pessoas que tinham acesso à escrita e ao conhecimento não eram tantas na Idade Média, né? Não era todo mundo que sabia escrever. Então, como é que a cantiga era transmitida? A natureza dela era oral. Então, ela precisava de recursos mnemônicos que favorecessem a memorização das letras. Então, por isso veio, então, o lechapren e o paralelismo. Paralelismo, como o próprio nome diz, são frases que são paralelas, parecidas. Veja, por exemplo, eu gosto de ir à praia, eu gosto de ver o mar, eu gosto de ver a chuva, eu gosto de ver dançar. Então percebe que alguns trechos vão se repetindo e eu vou modificando apenas uma palavra ou outra, a palavra final, para quê? Para que eu memorize de maneira mais fácil. O que é isso? O paralelismo. Já o lechapren é a repetição do verso na íntegra. Se no primeiro estrofe ele for o primeiro verso, na segunda estrofe ele vai ser o terceiro. Na terceira estrofe ele vai ser o quinto. Então ele vai se alternando ali para que você repetindo sempre ele, quando você chegar na estrofe, fique mais fácil de reproduzir aquilo que você escutou, né? A ambientação na cantiga de amigo, ela é rural, lembra que eu falei da reportação à natureza, e a linguagem é discreta, né? É uma linguagem culta, rebuscada, mas é uma linguagem discreta. A cantiga de amor, o eu lírico, é masculino, é uma conversa direta com a amada, a ausência de paralelismo e lechapren, isso vai aparecer só na cantiga de amigo. O assunto é o sofrimento de um amor não correspondido, justamente pela vassalagem, né? O amor platônico. A ambientação é palaciana, corte, e a linguagem é ousada, conquistadora. Na cantiga satírica, nós vamos ter a de escárnio, linguagem indireta, ambígua, ou seja, duplo sentido, uso de uma ironia leve e a intenção é a brincadeira. De mal dizer, a linguagem é direta, não tem equívoco, você sabe a quem se destina, ela é ofensiva, uso de palavra e xingamento, como eu falei, né? Linguagem marginal, e a intenção é difamatória, né? Embora seja uma arte marginal, é uma arte extremamente valiosa do ponto de vista histórico, para que nós entendamos a expressão artística do homem. Na prosa, além das cantigas que eram poesia, a gente tinha as narrativas, que são a expressão das histórias narradas. Nem tudo era verso, nem tudo era poema cheio de poesia. A gente tem também as novelas de cavalaria, que são as narrativas que ocorrem no decorrer do trovadorismo, né? São conhecidas como romances, centradas nas aventuras vividas pelos cavaleiros, sobretudo porque a figura do cavaleiro naquela época era uma figura de um herói. Então as narrativas dessa época vão contemplar esse indivíduo, né? A narrativa é em prosa, como eu já disse, e exalta o cavaleiro porque ele era o herói dessa época. E geralmente esse cavaleiro no romance narrado, ele era aquele homem que, sendo nobre, vai à guerra defender os interesses muitas vezes da igreja, que também era proprietária de muitas terras na Europa, e aí ela enviava os cavaleiros à guerra, e o cavaleiro combatia em seu nome e ganhava em troca as indulgências, né? O perdão para os seus pecados. E nessa sistemática, a prosa, as novelas de cavalaria, elas vão trazer esse contexto. O cavaleiro que vai, combate em nome de Deus, da igreja, volta e é digno de uma donzela que o espera virginal para que juntos continuem sua vida. Em tese, pessoal,
Eu trago mais alguns slides, curiosidades sobre o trovadorismo, mas em tese nós paramos por aqui. Reporte-se a esse material para responder as questões e fique atentos aos seus estudos pautados nesse material no livro didático, tá certo? Nos encontramos em breve. Até mais.